Olá, você conhece os dons ministeriais? Sabe para que eles servem? E aonde os dons ministeriais são usados na igreja? Fica comigo aqui neste vídeo que você vai saber qual a funcionalidade desses dons. Depois da vinheta, lhe encontro para nós estudarmos um pouco da palavra de Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida. Dons ministeriais. Você conhece aonde esses dons são aplicados na igreja? Quais são esses dons? Vocês têm essa noção? Nesse vídeo nós iremos ver a respeito desses dons e aonde funcionam esses dons na igreja. Dons ministeriais não são os dons espirituais. Há uma diferença entre os dons ministeriais para os dons do Espírito Santo. E desta vez nós iremos falar sobre os dons de ministério ou dons ministeriais. Para tomar base da leitura ou da explicação dos dons de ministério, eu quero ler um verso com você que tem uma Bíblia aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 28 e 29. Vou retificar. Repetindo lá, no caso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 28 a 29. Pegue uma Bíblia aí na sua casa. Se você não tem, escute a palavra de Deus. Porque a mesma palavra, ela nos fala que cedo para ouvir e tardio no falar. Então, quem escuta a palavra de Deus é um bem-aventurado. Ok? Pois bem, vamos ler. Versículo de número 28, 29 do capítulo de 12 do livro de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura, não são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Esses são os dons de ministério. No livro de Efésios também a Bíblia nos fala sobre esses dons de ministério. Que esses dons de ministério são para a igreja, para o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Mas o que é e o que nós podemos tomar por definição esta palavra dons ministeriais? Os dons de ministério são os dons de serviço ou são dádivas dadas por Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, capacitando e aperfeiçoando o rebanho. Ok? Esses são os dons ministeriais. Já podemos ver aqui a sua definição, mas vamos aqui ver aqui quais são os dons, esses dons que a igreja precisa ter. Primeiro, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro,
mestres ou doutores e evangelistas. São 5 dons em que Deus preparou para a igreja, desde o momento da sua fundação até os dias de hoje. São dons de ministério. Vamos lá. Vamos ver. Primeiro, como eles são, ou como eles atuam na igreja. Como esses dons eles atuam na igreja, você sabe? Primeiro dom ministerial é o apóstolo. Não, esses dons, ou esse dom de apóstolo, são mensageiros judeus enviados por Jesus para pregar o evangelho. Os apóstolos foram seus seguidores mais próximos, que se tornaram os principais pregadores da mensagem de seu evangelho. E quando aqui fala de seu evangelho, está falando do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apóstolos. Sabemos que o apostolado foi 12, a qual o Senhor escolhera para estar do seu lado. 12 homens, 12 tribos de Israel, que tem a referência, né, o significado ali, né? E são 12 homens a qual o Senhor escolheu e deu-lhes o nome de apóstolos. Primeiro ministério ministerial, primeiro dom ministerial, apóstolos, aquele a qual Jesus chamou ou chama para ser seu seguidor ou apóstolo, ok? Quais são esses evangelhos ou quais são esses apóstolos que formaram ali os 4 evangelhos? Vamos ver? Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 apóstolos a qual o Senhor Jesus chamou e deu-lhes a eles o ministério de apóstolos para anunciar o seu evangelho. Então, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós repetimos: Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Mateus, escrito por Marcos, escrito por João. Você está entendendo? É isso aí, é esse foco. Segundo, quais foram os apóstolos? Quem foram eles? Vamos ver aqui. Mateus, Marcos, Lucas, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Pedro. Foram os 12 os discípulos que foram chamados para serem apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Segundo ministério, ou os segundos dons ministeriais. Qual é ele? Profeta. Qual é a função principal do profeta hoje no seio da igreja? Primeiro, o profeta no Antigo Testamento, ele tinha uma função extraordinária, que era ouvir de Deus e passar ao povo. Segundo a história, segundo o ministério do profeta, ele não tinha que usar desses artifícios para o benefício próprio. Ele tinha que ser autônomo e sempre falar aquilo que Deus ele mandava, porque se ele falasse daquilo que Deus ele não falasse, ele morreria. Ele era sentenciado à morte porque o profeta não falou
e não se cumpriu de acordo aquilo que ele dissera, em nome de Deus. Então, profeta é uma pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Então, ele recebe a mensagem de Deus e passa ao povo na íntegra, assim como Deus falou ou mandou ele falar. Pronto. Qual é a sua missão? O profeta não se torna autônomo, foi o que eu falei, no sentido de proferir o que deseja, que lhe agrada, ou aquilo que lhe convém. Não. O profeta não pode falar de acordo com aquilo que lhe convém, daquilo que ele deseja ou daquilo que lhe agrada. Ele tem que falar os desígnios do Senhor, daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus ele se agrada e daquilo que convém de Deus. Ok? Pois bem, vamos ler aqui mais um pouquinho. Qual é o próximo dom ministerial? É o de mestre. A palavra mestre é ser um perito no campo, no conhecimento. É o que nós chamamos de professor, o instrutor, ok? Orientador, guia, conselheiro, mediador, pacificador e amigo companheiro. Isso são características do ministério, do dom ministerial do mestre. Então, a quem na sua igreja você pode dizer, esse aqui é o mestre? E eu vou repetir para você entender, para você assimilar melhor. Qual é a função dele? Orientar, guiar. Ele é conselheiro, ele é mediador, ele é pacificador, ele é amigo, ele é companheiro. Quem tem essa função aí na sua igreja? Com essas características, você pode chamar ele de mestre. Atualmente, na igreja, na sua igreja, quem tem essas características é aqueles que são chamados pastores de igreja, ou denominado pastor da congregação. Ok? Próximo dom ministerial, evangelista. Qual é a função, qual é o papel de um evangelista? É uma pessoa que tem um dom de pregar. Ele prega a palavra de Deus. Ele toma a mesma característica do apóstolo, porque o apóstolo é aquele que anuncia o evangelho. O evangelista é aquele que prega o evangelho. Quer ver uma referência bíblica para isso? Vamos ler aqui Efésios rapidamente. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11 e 12, que diz: E ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, evangelista, versículo número 12, requerendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, evangelista é aquele que prega, é aquele que anuncia as boas novas. Ok? Qual o seu significado? O significado do nome evangelista: mensageiro do bem ou um bom mensageiro. Segundo, são 4 os evangelistas, que eu já disse aqui: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelistas a qual a Bíblia dá
certeza que eles fizeram papel de evangelista. Vamos repetir aqui: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelistas, correto? Então, meus amados irmãos, foi essa a explicação. Se você não sabe, fique sabendo. Se você não tem ou não sabia, já fique sabendo, né? Que são 5 os dons ministeriais na igreja. Quais são as funções, as suas funções nela, qual é a primeira função, ou qual é o primeiro dom de ministério? Apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, mestre. O quarto, doutores e evangelistas. Então, salientando que tanto a parte de mestre e doutor está no mesmo patamar, não muda em nada, não altera em nada a sua função. A palavra mestre e doutor tem o mesmo significado. Aí vem apóstolo, profeta, mestre, doutor e evangelista. 5 são os dons ministeriais que a igreja precisa ter. E salientando, os dons espirituais, retificando, não são os dons ministeriais, para não se confundir. Os dons espirituais são 9. Os dons de ministério são 5 dons. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer esses dons para os nossos dias, porque a igreja está precisando. Feche seus olhos. Preciso fazer uma oração por você. Papai do céu, eu te agradeço, Senhor, por essa explicação. Meu Deus, vai tomando, Senhor querido, a cada meu irmão, a cada irmã que me assistira e que me ouvira. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Profetizo a bênção para a vida deles, em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.